Kids na sua casa. Hoje vamos falar sobre mordomia. Você sabe o que é mordomia? Fique ligado que você já vai descobrir. Olá, crianças! Vamos louvar a Deus? Assim como Jesus, nós queremos crescer em estatura, graça e sabedoria. Em estatura, graça, sabedoria, eu vou crescer com alegria. Eu vou orar e vou ler minha Bíblia. Eu vou cantar pra louvar todo dia. Em estatura, graça, sabedoria, eu vou crescer com alegria. Eu vou orar e vou ler minha Bíblia. Eu vou cantar pra louvar todo dia. Eu sou filho de Deus, quero estar com Ele, falar com Ele. Vou obedecer e andar em sua luz. Ler sua palavra, ouvir sua voz, aprender com Ele, viver pra Ele. Ler sua palavra, ouvir sua voz, aprender com Ele, viver pra Ele. Eu vou crescer, vou crescer, vou crescer, vou crescer, eu vou crescer, vou crescer, vou crescer, vou crescer. Oi, crianças! Bem-vindos a mais um Celebra Kids. Tava aqui de novo, correndo. Vocês lembram que a gente fez exercícios desde aquele Celebra Kids? Pois é, eu tô tentando continuar nesse caminho, mas às vezes é difícil. Tem muitos desafios e a gente cansa. Sabe, nem sempre é fácil a gente continuar e perseverar no mesmo caminho. Às vezes é fácil começar um projeto, por exemplo, se exercitar. A gente faz todos os dias, a gente faz bem, mas com o tempo a gente cansa, a gente se fadiga e às vezes a gente quer tomar atalho, sabe? E desse jeito também às vezes é a vida cristã. A gente precisa manter o caminho. A gente não pode se desviar para a direita ou esquerda. Mas existem desafios e existem tentações. E Jesus está conosco para nos ajudar em todos esses desafios. Nosso personagem de hoje começou super bem a carreira dele. Ele foi um ótimo rei, muito sábio e temente a Deus. Mas infelizmente ele não continuou no caminho. Ele se desviou dos caminhos de Deus e se perdeu. Vocês sabem quem é esse personagem? Acho que vocês sabem, hein? Espere um pouquinho que vocês já vão saber quem é. Pessoal, vocês sabem que nós já estamos na 9ª parada da nossa viagem pela linha do tempo do Antigo Testamento? Pois é, vocês lembram das outras paradas? A primeira parada foi a história da criação e a queda. Nessa parada nós estudamos o princípio da soberania, como Deus é soberano. Infelizmente, Adão e Eva pecaram. E é aí que a gente foi para a segunda parada, o dilúvio. Quando Deus salvou Noé e sua família, junto com muitos animais, dentro da arca. Essa parada nos ensina o princípio do caráter. Depois, nós tivemos a parada da Torre de Babel, onde aprendemos sobre semear e colher. O povo da Torre de Babel semeou orgulho e eles colheram confusão. Na 4ª parada, aprendemos sobre a história de Abraão e como Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Nessa história, aprendemos o princípio de união. União com Deus e união com a nossa família e as pessoas ao nosso redor. Na 5ª parada, ouvimos a história de como Deus libertou o povo do Egito. E nessa lição, aprendemos o princípio de autogoverno. Na 6ª lição, aprendemos a lição de Josué, como ele foi forte e corajoso. E nessa lição também aprendemos o princípio da união. Na 7ª lição, aprendemos a história dos juízes, principalmente Sansão. Sansão foi um cara muito forte que infelizmente não soube obedecer a Deus e não teve autogoverno. Esse foi o princípio aprendido nessa lição. Na 8ª lição, nós aprendemos a história de Davi, que foi o rei segundo o coração de Deus. Ele obedeceu a Deus e ele amava ao Senhor. Nós também aprendemos o princípio de individualidade e sobre propósito.
Deus tem um propósito para a sua vida e para a minha vida também. E aí, depois de Davi? Bem, Davi teve um filho chamado Salomão. E Salomão também se tornou rei. Vocês lembram? O tio Isaac e a tia Rebeca falaram sobre a história dele. E Salomão foi um rei incrível. E ele foi um homem muito sábio. A sabedoria de Salomão pode ser estudada pelos livros de Provérbios e Eclesiastes na sua Bíblia. E a história do rei Salomão pode ser estudada no livro de 1 Reis. Isso mesmo, a história de hoje está no livro de 1 Reis, nos capítulos 11 e 12. Salomão começou muito bem. Ele foi um ótimo rei, ele temia Deus, ele tinha sabedoria e ele ficou muito rico. Ele até construiu um reino enorme para o Senhor. Isso é muito legal. Mas infelizmente a riqueza e o poder subiram a cabeça dele. E ele começou a se casar com várias esposas. Que loucura! Isso vai completamente contra a vontade de Deus para a família. O pior ainda é que essas mulheres não acreditavam em Deus e não serviam ao Senhor. Então ele começou a adorar os deuses delas. Por isso, o Senhor decidiu dividir o reino. Ele levantou pessoas que seriam inimigas do rei Salomão. E aí o filho de Salomão, Roboão, seria o sucessor. E quando Salomão morreu, Roboão perdeu o reinado. Deus levantou Jeroboão, que se tornou o rei das outras tribos de Israel. E só a tribo de Judá ficou leal à família de Davi, aceitando o rei Roboão, que era filho de Salomão. Quantos nomes estranhos, né? Mas não se preocupa, o importante dessa história é a gente entender que nós precisamos nos manter no caminho do Senhor. A gente não pode se desviar para a direita ou para a esquerda, nem por dinheiro, nem por poder e nem por tentações do pecado. É muito bom a gente começar algo muito bem. Por exemplo, quando a gente começa a estudar no começo do ano, a gente compra os materiais novos, a gente encapa os nossos livros, põe aquela etiqueta com o nosso nome, a nossa série, a gente compra lápis novos, arruma o nosso estojo e se prepara para o ano. E a gente começa super bem. Tem pessoas que até escrevem super bonitinho, escrevem bem redondinho, mas no final do ano as pessoas cansaram da escola, não querem mais estudar, a letra fica uma bagunça, o caderno fica todo bagunçado. Não é assim que a gente deve ser. A gente precisa continuar determinado em fazer o bem do começo até o fim. E Deus pode nos ajudar nisso. Deus é bom e Ele quer nos ajudar. Salomão foi escolhido para governar Israel. Ele era responsável por administrar os recursos e liderar o povo de Israel para o que eles iam fazer. Ele fez um ótimo trabalho quando ele administrou os recursos para construir o templo do Senhor. Ele agradou a Deus dessa forma. Mas infelizmente o coração dele ficou dividido quando ele começou a se apaixonar pelas coisas do mundo, se casou com aquelas mulheres e começou a adorar outros deuses. E isso não agrada o coração de Deus. Por isso, ele acabou sendo um péssimo administrador. Administrar é ser um mordomo. É cuidar de algo que não é nosso, mas pertence a Deus. Com essa história, nós aprendemos o princípio da mordomia. Não, mordomia não é isso que você tá pensando não, que é só ficar lá, de boa, morgando. Não é isso não. Mordomia é cuidar bem daquilo que é de Deus. O nosso material tem um poema que fala sobre mordomia. E é assim: valorize a mordomia, ela é a sua companhia. Tudo que você ganhar, seja sábio a utilizar. Em sua opinião, o rei Salomão foi um bom administrador? O que será que levou ele a ser um mau administrador? Salmos 24:1 diz assim: ao Senhor pertencem o mundo e tudo que nele existe, e a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Tudo que existe nos céus e na terra é do Senhor. E nós recebemos para sermos administradores, mordomos fiéis. O que você tem feito com o seu tempo, com o seu dinheiro, com as suas coisas, os presentes que você ganha, o material para a escola, a sua educação? O que você tem feito com tudo isso? Será que você tem estudado como você deveria? Será que você tem sido um bom aluno, um bom filho? Será que você tem glorificado a Deus nas pequenas coisas? Isso é ser um bom mordomo. Que tal? Vamos ser mordomos fiéis? Vamos interceder pelas crianças de todas as nações, para que Jesus esteja despertando
uma geração fiel e comprometida aos propósitos de Deus em sua vida, família, cidade e país, e estenda o amor prático e transformador de Deus a todas as nações. Também vamos orar para que as crianças sejam boas administradoras dos recursos que Deus lhes confia em cada país, e também pela Organização das Nações Unidas, a ONU, que tem como propósito promover a paz e o diálogo entre os países. Então vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer por mais um momento de Celebra Kids e por mais um dia de vida. Senhor Jesus, esteja abençoando cada criança, Senhor, de todas as nações, Pai. Desperta uma geração fiel e comprometida aos teus planos para a vida delas, Senhor, e esteja preparando elas para que elas possam ser boas administradoras de todos os recursos que o Senhor lhes confia. Também esteja abençoando todas as pessoas da ONU, Senhor, que trabalham lá, dando força, ânimo e sabedoria para que haja paz nos países. Senhor, nos ajuda a sermos administradores de acordo com a Tua palavra e sábios. Em nome de Jesus, esteja abençoando o nosso dia. Amém. E para nossa atividade de hoje, nós vamos precisar de uma folha de papel, uma tampa redonda e lápis de cor. Vai ser bem simples. Nós vamos aprender como administrar o nosso tempo. O tempo é um recurso muito importante. Todos nós temos 24 horas por dia e precisamos saber aproveitá-las bem. Primeiramente, dobre o papel na metade. Depois abre a folha e dobre na metade na outra direção. Depois que terminar de dobrar, use o centro da dobradura para colocar a tampa e faça um círculo. Pode usar um lápis, aqui eu vou usar uma caneta. Esse círculo é uma representação visual das 24 horas que temos no nosso dia. É só para a gente conseguir ver melhor as horas que nós temos. As dobraduras dividem o círculo em 4 partes. Cada uma dessas partes vale 6 horas. Vamos pintar essa parte de azul, porque dormimos por pelo menos 6 a 8 horas do nosso dia. Então vou pintar essa parte para poder representar o tempo que eu levo dormindo. Dormir é muito importante, hein, crianças? Não pode faltar. Todos nós precisamos dormir bem para poder estudar e fazer todas as outras coisas que nós precisamos. Essa outra parte que eu vou marcar de verde é o tempo que a gente gasta na escola. A gente gasta normalmente umas 4 horas por dia na escola. Às vezes a gente precisa estudar online, né? Mas tá tudo bem. O importante é a gente se dedicar para realmente aprender. Tudo que a gente aprende na escola vai ser muito importante para o nosso futuro. Aqui eu desenho um livro para representar o tempo que eu fico na escola. Agora com outra cor, eu vou marcar o tempo que eu gasto em casa estudando, fazendo dever de casa e outras tarefas. E essa outra parte é para as tarefas que eu faço em casa, tipo lavar a louça, arrumar o meu quarto, ajudar os meus pais. E agora eu vou pintar uma parte muito importante, principalmente na infância. Não podemos deixar de brincar. Brincar faz parte do nosso aprendizado, do nosso dia a dia e nos faz mais felizes. E o que mais você faz no seu dia? Será que você glorifica a Deus em tudo isso que você faz? Se nós obedecermos a Deus, nós com certeza estaremos glorificando a Ele. Mas não se esqueça de separar um bom tempo para gastar com Jesus. Ler a Bíblia, orar e também conversar com a família sobre as coisas de Deus. Isso agrada a Deus e nos dá forças para cumprir todas as outras tarefas do nosso dia. Faça essa tarefa e administre melhor o seu tempo, dando prioridade para as coisas mais importantes. Crianças, Deus falou muito ao meu coração com essa história de hoje do tio Gabi. Eu espero que tenha falado com você e com seus pais também. Na próxima semana, vamos encerrar a nossa viagem pelo Antigo Testamento. Você não pode perder, hein?